Urias, o guerreiro fiel que naquele momento estava no campo de batalha, lutando por Israel e por seu rei. Mas Davi ignorou esse pensamento. Ele desviou a conversa para algo mais leve, tentando deixar Batseba confortável. Você é muito respeitada. Seu marido é um grande homem, ele disse, enquanto a observava com atenção. Ela agradeceu educadamente, mas estava claro que estava desconfortável. Ela não entendia por que havia sido chamada ali. E talvez, em algum lugar dentro dela, começava a surgir uma suspeita. Davi, porém, não era um homem comum. Ele sabia como usar as palavras. Sua posição como rei, combinada com seu carisma natural, fazia com que ele fosse quase irresistível. Ele começou a falar sobre coisas simples, mas aos poucos o tom mudou. Ele começou a elogiar sua beleza. Você é uma mulher extraordinária, Batseba. É fácil entender por que Urias é tão devoto a você. Ela ficou em silêncio, talvez tentando decidir o que aquilo significava. Mas as intenções de Davi logo ficaram claras. Ele se aproximou e naquele momento Batseba percebeu que não havia saída. Ele era o rei. Recusar um pedido ou mesmo resistir era algo que poderia trazer consequências imprevisíveis. Davi sabia que ela estava vulnerável. Ele sabia que naquele momento tinha o poder de decidir como aquilo terminaria. Mas ele não parou. Ele seguiu em frente, cruzando uma linha que jamais poderia ser apagada. Davi se aproximou, quebrando a distância que havia entre ele e Batseba. Seus olhos estavam fixos nela, e suas palavras começaram a diminuir, substituídas por um silêncio pesado, que dizia mais do que qualquer discurso poderia transmitir. Batseba estava vulnerável. Ela sabia que estava diante do homem mais poderoso de Israel, alguém que poderia decidir o destino dela com uma única palavra. Ele era o rei, mas naquele momento não era o líder justo que seu povo conhecia. Era um homem dominado pelo desejo. Quando Davi a tocou pela primeira vez, Batseba não protestou. Não porque desejasse aquilo, mas porque sabia que não tinha escolha. Era o peso do poder absoluto. Ele a segurou com firmeza, mas também com um cuidado que parecia contradizer o pecado que estava prestes a cometer. Para Davi, aquele momento era um misto de desejo e justificativa. Ele sabia que era errado, mas permitiu que seu coração o enganasse, como se fosse algo inevitável, algo que ele não podia controlar. Naquele quarto, o que começou como palavras foi se transformando em algo mais profundo, mais intenso e mais perigoso. Foi um momento em que os limites foram ultrapassados, onde o desejo sobrepôs a razão e o poder sobrepôs a moralidade.